Olá, tudo bem? Sou eu, Otto Moraes. Eu vou dar uma aula aqui agora, que é uma aula que foi desenvolvida baseada na dúvida de um aluno. Vou até mostrar para vocês aqui. O aluno foi o Thiago, exato. Estou aqui agora com a telinha dele, o Thiago Miranda de Souza. Então essa aula é a última aula que eu posto nesse treinamento, né? Foi a última aula que ela foi criada baseada numa dúvida específica do Thiago, que me comentou o seguinte: desse efeito que a gente utiliza em determinados vídeos, que porque a pessoa não autoriza aparecer no vídeo, embaça o rosto da pessoa. Faz com que a pessoa não tenha o seu rosto mostrado, porque fica embaçado o rosto da pessoa. Então essa aula está sendo criada especificamente por causa de uma solicitação do Thiago, e é uma informação extremamente importante para o objetivo do treinamento que a gente está fazendo. Então, como é um procedimento relativamente simples, vou mostrar a vocês como fazer. Então essa aula é como embaçar o rosto, ou seja, evitar que alguma pessoa que eventualmente não tenha autorizado a aparecer no vídeo, você queira manter o vídeo sem mostrar o rosto dessa pessoa. Então eu vou importar aqui um vídeo. Eu baixei um vídeo aqui de uma entrevista de Stallone e do Schwarzenegger. Então eu tenho aqui o vídeo. Então eu vou simular exatamente o que o Thiago perguntou, de como a gente omitir o rosto ou parte do rosto, ou alguma coisa específica, uma logomarca, uma placa de um carro. Então existe a necessidade da gente às vezes omitir alguma coisa nos vídeos que a gente faz. Então nesse vídeo aqui, ó, eu tenho uma entrevista. Deixa eu botar uma parte que apareçam os dois já para eu salvar. Pronto, aqui. A partir desse ponto aqui é uma entrevista, né, com Stallone e Schwarzenegger. Eu vou cortar, tirar esse início que não interessa. Então dei um split aqui, cortei. Coloquei no início. Então eu vou mostrar a vocês agora como a gente fazer, por exemplo, vamos supor que essa pessoa aqui, no caso específico Stallone, ele não quer ter o rosto divulgado no vídeo. Então como a gente fazer aquele efeito da gente omitir o rosto da pessoa? Aqui no próprio Camtasia, no Annotations, a gente geralmente entra no Annotation no Callout, mas repare que eu tenho aqui uma opçãozinha aqui, tipo uma gotinha. Ó, clicando nela, é Blur and Highlight. Então existem vários efeitos aqui que podem ser utilizados com esse objetivo de omitir o rosto. Eu vou dar um play aqui para a gente ouvir o vídeo rapidinho. Então repare que tem os dois personagens. Então, para fazer isso, eu vou usar primeiro o Blur, embora eu não goste de usar o Blur. Eu acho mais legal esse aqui, o Pixelate, que ele faz aquele efeito de ficar com pixel exatamente num determinado ponto. Mas vou mostrar a vocês as duas opções. Para a gente omitir o rosto do Stallone, que eu venho fazer aqui agora, arrasto, coloco aqui na nossa timeline o efeito Blur, que é embaçar. Ó, se eu colocar aqui agora no início, repare que ele vai ter aqui um retângulo que embaça exatamente a parte inferior, ou seja, que está abaixo do retângulo. Então, como eu falei, é muito simples. Usou aqui no Annotation o Blur and Highlight, pega aqui o Blur, que é o primeiro, e nada mais nada menos que cria um retângulozinho que eu vou posicionar na área onde eu quero que fique omitido. E o período, né, o tempo, eu estico aqui. Então vamos dar uma olhadinha rapidinho. Repare que o Stallone vai estar... o vídeo vai estar rolando, mas a gente não vai ver o rosto do Stallone. Deixa eu rolar aqui para ficar mais claro para a gente. Então, vamos dar uma olhada. Repare que até esse ponto aqui, ó, o rosto dele ficou omitido. Vou diminuir. A outra opção que eu tenho, ó, a outra opção que nós temos disponível aqui é o Pixelate, que é essezinho aqui. Eu prefiro, eu acho mais legal esse. Então, vou mostrar a vocês. O conceito é o mesmo. Bota lá exatamente o ponto, arrasta e coloca na timeline. Ele criou um quadrado, um retângulozinho, só que esse retângulozinho aqui específico, deixa eu botar aqui no início. Nesse caso, esse retângulo, ele ao invés de embaçar, ele vai criar esse efeito aqui de pixels. Ó, eu vou colocar aqui, eu acho mais legal esse aqui, ó. Olha lá. Então repare que eu não estou vendo o rosto. Posso diminuir a intensidade aqui para ficar menorzinho, para não ficar tão agressivo. Eu vou aumentar aqui bastante. Repare que durante a entrevista a gente vai estar vendo o rosto de um personagem, de uma pessoa, e o outro a gente não vai ver. Então, o primeiro problema, de uma forma bem simples, resolvido, olha lá, omitimos o rosto dele. O segundo problema que eu vou mostrar a vocês aqui, só que como esse vídeo eles estão parados, a gente não consegue simular exatamente, mas vai ser fácil de vocês entenderem. O grande desafio é quando a pessoa está se mexendo. Ela está andando para um lado, para o outro, mexendo a cabeça e tal. Nesse caso aqui foi fácil, eu fixei o efeito exatamente num ponto específico e fixo, né? Ele está parado aqui. Mas, Otto, como eu faço
por exemplo, quando a pessoa está andando. Eu estou na entrevista na rua andando, passa uma pessoa atrás. Então, como eu vou fazer para que esse efeito funcione dessa forma? Então, a gente vai usar o conhecimento que a gente adquiriu na aula sobre animação. A única coisa que vocês vão ter que fazer de diferente, e dá um certo trabalho, mas também não é muito complicado, é que vocês vão ter que fazer com que esse objeto aqui, que está com o pixelate, seja animado. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, que ele esteja andando, então eu vou apenas pegar as nossas animações e vou colocar uma animação em cima do pixelate e vou mover pela tela aqui agora, só para vocês verem que vão mudar para a cara, para o rosto, né, do Schwarzenegger. Repare que ele vai estar lá e o pixelate vai mexer, olha lá, foi para a cara do outro, para o rosto, né, do outro, da outra pessoa no vídeo. Então, como a gente faz para o objeto ficar se mexendo? Aí a gente volta nas nossas aulas de animação, entenda que a gente precisa fazer com que o objeto fique acompanhando aquele detalhe que a gente quer que seja omitido. Pode ser uma placa de um carro, pode ser uma logomarca numa camisa, muita gente faz isso, pode ser, por exemplo, o rosto, que é o mais específico. Então, fazendo essa aula específica para o Thiago Miranda de Souza, então uma solicitação dele, a pergunta dele está até disponível aqui no nosso painel, então é importante. O grande Thiago fez uma pergunta que somou ao nosso treinamento, incluiu uma aula que originalmente não tinha no treinamento, beleza? Então nessa aula a gente aprendeu a trabalhar com o efeito de blur e pixelate, que a gente vem aqui no annotation, que faz exatamente o que o Thiago pediu. Vou ampliar aqui para a gente ver de perto. A gente faz com que determinado ponto do vídeo, deixa eu aumentar para ficar grandão, para a gente ter mais tempo enquanto a gente bate um papo. Olha lá, andou para o rosto do Stallone, ele fica lá omitindo exatamente um ponto específico, beleza? Então essa aula foi de como a gente evitar com que alguém que não autorizou, ou uma logomarca, ou por exemplo uma placa de carro, que são as 3 situações que me vem em mente aqui, que são mais comuns, como fazer que determinado parte do nosso texto não fique visível, beleza? Extremamente simples. Obrigado ao Thiago, grande Thiago, por ter colaborado aqui com uma pergunta e fez com que o nosso curso tivesse mais esse conteúdo que inicialmente não tinha. Um grande abraço, aguardo vocês na próxima aula.